dia, pessoal. Vamos começar o curso de estrutura de programação orientada a objetos em Java e vamos falar hoje de estrutura da memória. O Java, ele utiliza-se da memória, de dois lados da memória. Na verdade, quando a gente for ver a arquitetura mesmo, são mais divisões, tá? Mas, em princípio, nós vamos dividir em dois lados. A memória do Java, ela é dividida em duas partes, uma chamada heap e a outra chamada stack. Nessas áreas de memória são guardadas as variáveis. E aí, dependendo do tipo, não é bem o tipo, qual tipo da informação que é guardado, mas o tipo da variável, se for uma variável de instância ou variável local. Essas variáveis, elas são guardadas em áreas diferentes. Tá? A área stack, ela guarda todas as variáveis locais e ela guarda uma espécie de frame, como se fosse um espaço determinado para cada chamada de função. Então, quando chama-se uma nova função, quando chama-se uma função no Java, a área stack reserva um frame. Ele abre um frame na área stack e lá dentro são guardadas todas as variáveis locais daquela função. E se aquela função chama uma outra função, então abre-se um outro frame e as variáveis dessa nova função são guardadas nesse outro frame. E assim por diante. Na área heap já ficam as instâncias. Então, quando a gente cria um novo objeto, da new object, new alguma coisa, então ele cria um espaço lá na área heap para guardar aquele objeto e as informações que estão contidas dentro dele. Nessa área heap, você dá um new, ele cria na área heap e retorna o endereço, né, o ponteiro daquele objeto. E você pode guardar isso numa variável, e essa variável pode ser uma variável local que fica guardado na área stack. Eu vou só mostrar para vocês, antes da gente continuar, a diferença entre variáveis locais e variáveis de instância. Vamos criar uma classe aqui, uma classe carro. Bom, na classe carro a gente vai ter uma variável, um lugar onde a gente vai poder guardar o fabricante do carro. E vamos guardar também o modelo do carro. Tá? E a quantidade de quilômetros rodados. Muito bem. Vamos fazer uma função vamos fazer um método, né, dentro da classe carro. E esse método ele vai guardar vamos colocar o método acelera lá, que aumenta a quantidade de quilômetros rodados. Digamos que você passe a aceleração. E melhor, você passa a velocidade, né? A velocidade que você está, e a gente incrementa quilômetros rodados igual a quilômetros rodados mais aquela velocidade. Então o acelerar ele faz isso daí, ele aumenta a quantidade de quilômetros rodados. Digamos que a gente tenha um acelerar baseado no tempo. Então, cada instante que a gente chamar o acelerar, a gente passa os quilômetros, a velocidade que você está, e por quanto tempo você ficou com essa velocidade. Tá? Então, vamos calcular aqui, ó, velocidade vezes tempo. Vamos calcular aqui o total de quilômetros percorridos, que é a velocidade vezes o tempo que você percorreu aquela velocidade. E aí nós vamos aumentar os quilômetros rodados mais a velocidade. Muito bem. Fizemos aí uma classe bem simplesinha, tá? E nessa classe simplesinha aí tem duas funções, três variáveis aqui, duas funções e tem mais algumas variáveis dentro das funções.
Vamos entender primeiro dois conceitos importantes. Essas variáveis que estão dentro das funções, são declaradas, ó, tá vendo aqui, declaração, tipo inteiro. Essas variáveis que são declaradas dentro das funções, nós chamamos de variáveis locais. Elas existem dentro das funções. A partir do momento que foram declaradas, e elas só sobrevivem enquanto a função está sendo executada. Quando a função terminou de executar, essa variável desaparece da área de memória. Bom, então, variáveis locais. Vamos colocar aqui, ó, variável local, tá? E essas variáveis aqui, estão vendo? Fabricante, modelo, quilômetros rodados, elas não ficam guardadas dentro das funções. Elas são declaradas e ficam guardadas na instância da classe. Então, a gente declara elas na classe e elas não vão ficar vivendo só quando a função vive. Elas vivem mais tempo, elas vivem enquanto aquela instância estiver existindo. Esse tipo de variável é chamado de variável de instância. Isso independente do tipo dela. Ela pode ser inteira, pode ser string, pode ser uma variável de outro objeto, pode ser qualquer coisa. Ainda assim é uma variável de instância. Tá? Declarada na classe é variável de instância, e se foi declarada dentro da função é variável local. As variáveis que a gente recebe como parâmetro também são consideradas variáveis locais. Elas vivem apenas enquanto a função está sendo executada. Tá? Então, com esse primeiro conceito, a gente vai conseguir ver as outras coisas. Então, vamos continuar falando de estrutura da memória, né? Estrutura de memória. A área heap, então, guarda as instâncias dos objetos, e todas as variáveis de instância são guardadas dentro da instância do objeto, ou seja, também são guardadas na área heap. E elas vão existir enquanto aquela instância existir. Vamos dar uma olhada nos códigos abaixo. Ó, public class pneu. Digamos que a gente tem um pneu. O pneu possui uma característica, né, chamada raio, que é uma variável de instância. Ela está criada na instância, tá, na classe pneu. E tem uma função rodar. Mostra ela rodar. Tem uma classe chamada moto, que possui dois pneus. Tá vendo? Os dois pneus são criados dentro, são declarados dentro da classe. Então, também o P1 e o P2, que são variáveis do tipo pneu, são variáveis que a gente chama de variáveis de instância. Tá? E aqui tem o método criar. O método criar declara uma variável j, contém o valor 5, e cria a instância do pneu 1 e a instância do pneu 2. As duas variáveis P1 e P2 são variáveis de instância, foram declaradas aqui, e a variável j, tá vendo? Ela é declarada dentro da função, então ela é chamada de variável local. Só existe enquanto essa função estiver executando. Depois que a função criar terminar, a variável j desaparece, mas a instância da moto pode continuar existindo, e os pneus continuam existindo também. Então, eles vivem mais tempo. Tá? Vamos ver uma classe teste aqui. Ó. A classe teste tem um método chamado main, que cria a instância de uma moto. Tá vendo essa variável a, que é do tipo moto? Ela também é uma variável local. Ela existe enquanto esse método está sendo executado. E depois, chama-se o a.criar. Aí, na hora que ele criou a variável a, e a partir do a chamou o método criar. Ele vai executar isso aqui. Bom, vamos dar uma olhada como que isso daí se comporta na memória, a execução desses elementos. Então, quando a gente executa o código teste lá, ele abre um frame para a execução do método main. Ele abre um espaço na área chamada stack, abre um espaço para a execução do método main, e lá dentro é declarada aquela variável a. Vamos dar uma olhada no código de novo. Aqui, ó, a variável a do tipo moto. Está declarada dentro do método main. Então, é uma variável local. Ela existe dentro deste frame localmente. Vive aqui nessa área stack. Tá? Aí, a variável a aponta para uma nova instância de moto. Vamos ver o código de novo. Ó, new moto. Então, a variável a vai apontar para uma instância de moto. Só que as instâncias, elas não vivem na área stack, as instâncias vivem numa área chamada heap. Então, é criada uma instância de moto
do tipo moto, e a variável A passa a apontar para essa instância aqui. Seguindo mais um pouquinho, o frame main estava aqui, né, onde foi declarada a variável A. Depois a gente chamou o método criar de dentro do main, a gente chama o a.criar. Aí o que acontece? Ele abre outro frame, porque vai ser executada uma outra função. Tá? Vamos dar uma olhada no código. Opa. O código está aqui, né? Então, ó, criou a instância da moto, frame main tem a variável A, que aponta para a instância da moto. Depois invoca-se o a.criar, então ele cria um outro frame, abre um outro frame. E neste outro frame vai ficar as informações dessa função aqui. Ele declara uma variável local chamada j, contendo 5, e cria a instância de 2 pneus. Só que o P1 e o P2 não são variáveis locais, são variáveis da instância do tipo moto. Tá? Então está aqui, ó. Ele declarou a variável local, essa variável j existe enquanto esse frame existir. E este frame, todos os frames, na verdade, tem uma palavrinha mágica diz que aponta para a própria instância. Tá? Então esse diz está apontando para a instância do objeto moto. Quando a gente estava no método main, a gente chamou a.criar, então a gente executou o criar a partir desta instância. Então na hora que estiver executando o criar, tudo que a gente se referir vai se referir a essa instância aqui. Bom, muito bem. No método criar, a gente diz que o P1 é igual a new pneu. Então a gente está dizendo que o P1 é igual a uma nova instância de pneu. Então ele cria uma nova instância de pneu e o P1 aponta para essa instância de pneu. Você vê que o P1 não vive aqui dentro. O P1 vive lá na instância, que é uma variável de instância. E o P2 igual ao new pneu. Também o P2 é uma variável de instância e aponta para uma outra instância de pneu. Então nós temos duas instâncias de pneu, uma instância de moto. E cada um dos P's da moto está apontando para uma instância desses pneus aí. Aí o que acontece? O método criar, ele termina. Então esse frame desaparece. Esse frame desaparece. Tá? Então todas as informações locais desse frame, essa variável j aqui, ela morre. Ela vai desaparecer e vai morrer. Só que a instância continua existindo. Tá? Essa instância aqui, tudo que está na área RIP, continua existindo. Tá bom? Depois, ele desaparece esse frame e volta lá para o método main, onde ele tinha, na linha seguinte, onde ele tinha chamado o a.criar. Como não tem mais nada para ser executado, vamos ver lá o código, ó, chamou o a.criar, volta para cá, e não tem nada para ser executado, então ele termina o método main também. Termina o método main. Então tudo que estava dentro do método main, todas as variáveis locais do método main, desaparecem. Tá? Então morreu o diz aqui, ó, que apontava para a moto, e agora morreu o a, que apontava para a moto. E a área RIP? E isso daqui morre? Não, ele continua vivendo o que está na área RIP. Tá? O Java ele trabalha com um sistema de alocação e desalocação de memória que a gente chama de garbage collector, ou coletor de lixo. O coletor de lixo ele roda, é um algoritmo que roda a cada determinado momento. Um momento é decidido pela JVM, a gente não tem esse controle. Tá? E a cada determinado momento ele olha essa área RIP e vê todos os objetos que não tem ninguém apontando para esses objetos. Não tem nenhuma variável apontando para eles. Então, é o caso, por exemplo, do objeto moto. Ela existe, mas não tem nenhuma variável apontando para esse objeto moto. Então, nesse momento, o Garbage Collector passa e fala, opa, não tem ninguém apontando para você, então ele vai lá e remove aquela instância da memória. Bom, quando removeu aquela instância da memória, todas as variáveis que estão lá dentro desaparecem também. Então, não tem ninguém mais apontando para esse pneu 1 e também não tem ninguém mais apontando para o pneu 2. Quando o Garbage Collector passar de novo, ele vai encontrar esse pneu aqui, vai perguntar quem está apontando para você. Ele não vai saber responder, e aí o Garbage Collector vai lá e mata ele. Depois pergunta para esse aqui, e aí você? Para quem está apontando para você? Ele vai falar ninguém, e aí também mata esse cara aqui. Bom,
Então o Garbage Collector funciona dessa maneira. Tá? Vamos só recapitular. Vamos fazer um código para mostrar isso. Então, ó, é a nossa classe carro aqui. Vamos fazer um outro exemplo, né? Vamos criar a classe teste. Class test. E a classe teste a gente cria lá o public static void main. Muito bem. Vamos criar uma variável local, só para a gente mostrar que tem uma variável local aqui dentro. Então, a 10, criamos uma variável local. Vamos criar uma outra variável local do tipo carro. Carro C igual a new carro. Criamos uma variável local do tipo carro e criamos uma instância desse carro. Quando a gente cria essa variável, e cria essa instância, criou essa variável, ele cria lá no frame da área main, ele cria um espaço para a variável C e cria uma instância de carro lá na área heap. Aí vamos chamar o C.acelerar, passando que ele andou, sei lá, 100 km. Tá? Depois vamos chamar o acelerar de novo, dizendo que ele andou 200 km por, não, 200 km, 60 km por hora por segundos, não, 5 horas, né, 5 horas. Mesma base. Então, acelerar a 100 e acelerar 60 e por 5 segundos. 60 km por hora por 5 horas. Tá? Vamos mostrar isso aqui lá. Vamos desenhar um diagrama disso daqui. Eu vou usar o próprio PowerPoint para isso. Então, vou criar um novo PowerPoint. E aqui a gente vai fazer isso. Vou criar um diagrama só para mostrar. Tá? A gente viu que temos lá duas áreas de memória, a área stack e a área heap. Vamos lá, a área stack. Vou copiar tudo isso aqui. Pronto. Aqui. E vamos colar. A gente tem a área stack e a área heap. Iniciou o nosso código. Então a gente vai ter a área. A gente vai ter criado o frame main. Ele cria o frame main na memória. Neste frame main, ele tem uma variável local chamada i com 10. Então ele cria lá uma variável local i contendo 10. Tá? Depois, a gente vai observar aqui, ele cria uma variável chamada c e cria uma instância de carro. Ele vai lá, cria uma variável chamada c. E C é igual a uma nova instância de carro. Então, na verdade, ele vai criar um objeto na área heap para guardar os dados do carro. Vou criar um objeto na área heap. Então, moto, carro. E vai criar as variáveis de instância que tem no carro. A gente sabe que tem uma variável chamada fabricante. Por enquanto não tem nada, está nulo. Tem também a variável chamada modelo. O modelo também está nulo, não tem nada lá dentro. Deixa eu ver o que mais tem no carro. Modelo e quilômetros rodados, que está como 0. Quilômetros rodados está como 0, tá? Então essas três variáveis estão criadas lá na instância de memória. E como o C é igual a este new carro, você dá new carro, ele cria essa instância. E aí você diz que C é igual ao new carro, então o C passa a apontar para essa instância. Então vai ter uma setinha aqui, dizendo que o C aponta para essa área de memória. Vou trocar a cor dessa setinha para preto, para dar para ver melhor. Entenderam? Então a variável C, ela aponta para aquela instância que foi criada. Tá? Aí vamos continuar vendo a execução do código. Então, criamos lá a variável i, criamos a variável c e criamos a instância de carro. E c aponta para a instância de carro. Aí chama-se o método acelerar da instância c. O que vai acontecer aqui na memória é que ele vai criar um outro frame. Vamos
puxar esse aqui mais para baixo. Esse stack é uma pilha, né? Então ele vai empilhando os frames. Então ele cria um outro frame. O frame main não terminou ainda, então ele continua lá. A JVM guarda a posição, falou, opa, o frame main parou aqui, tá? Parou aqui. E ele cria um outro frame para executar esse método acelerar. Então ele vai dizer que é o frame acelerar da instância C, né? E esse frame está vinculado diretamente com esta instância aqui. É um método, né? Todos os métodos eles estão diretamente vinculados à instância. Então, esse cara aqui ele tem um certo vínculo. Só uma seta, tá? Não parece uma seta. Isso, agora aparece uma seta. Tá? Esse frame aqui ele tem um vínculo com essa instância do carro, porque a instância é um método, né? Ele está executando a partir da instância, né? O seu código, ó, a partir da instância C, executa o método acelerar. Então, ele vai executar o método acelerar a partir desta instância. O método acelerar não tem a variável I, então não tem variável C. O que tem no método acelerar? O método acelerar é isso aqui. Ele vai pegar quilômetros rodados e vai incrementar os quilômetros rodados com a velocidade que veio. A única coisa que tem é a velocidade. Tá? O acelerar a gente chamou ele dizendo que são 100 km por hora. Então, a única coisa que a gente tem é uma variável local, velocidade, contendo 100 km por hora. Aí, o quilômetros rodado, que está como 0, vai incrementar e vai ficar a 100. Tá bom? Muito bem. Terminou com isso, ele termina a execução do método acelerar. O sistema vai lá e mata esse frame aqui, aquela variável velocidade que é local aqui, ó, essa variável velocidade desaparece. Então, matou o frame. Volta lá para a execução. Ele tinha guardado o que estava no frame main aqui nesse ponto, então ele volta para cá. E agora, claro, vai executar o próximo comando, que é esse aqui, que vai chamar outro frame, chamado acelerar, e que tem duas informações. Ele volta, cria outro frame na área de memória, e este outro frame tem duas informações, ele tem o acelerar e o tempo. O tempo igual a 5 e a velocidade igual a 60, desculpa, não é acelerar. Então, tempo igual a 5 e velocidade igual a 60. Então ele invocou outro frame, que também está ligado àquela instância, que foi executado a partir dela, a partir da instância C, executa o acelerar, e vai executar agora isso aqui. Ó. Esse cara, então, chegou com duas informações, velocidade e tempo, e agora ele criou uma terceira variável, que é local. Então essa variável local está sendo criada aqui. Local. Isso. Variável local é 60 vezes 5, né? Então, velocidade vezes o tempo. Essa variável local, não, desculpa, qual é o nome da variável? Total. Variável total, que é local, né? A variável local, chamada total, que é a velocidade vezes tempo. 60 vezes 5, 300. Tá bom? Então ele está executando tudo isso. Está fazendo as variáveis locais guardadas aqui na área stack e lá no heap está sendo guardadas as informações da instância do carro. Quilômetros rodados agora vai ser alterado, né? Quilômetros rodados igual a quilômetros rodados mais a velocidade. Então, mais velocidade está errado, desculpa. Mais total. Tá? Tem que colocar o total em velocidade. Então, quilômetros rodados igual a quilômetros rodados mais total. Então, agora a gente vai incrementar esses quilômetros rodados com esse total que foi calculado aqui. Então, quilômetros rodados passa de 100 para 400. Vamos continuar a execução. Então, executou isso aqui. Aí, terminou o método acelerar. Terminou o método acelerar, ele vai lá e mata este frame aqui. Tudo que estava vinculado tudo que estava dentro daquele frame morreu. Tá? O objeto continua existindo, e tem alguém apontando ainda lá no método main. Ele tinha guardado a posição que estava aqui, executou o método acelerar, terminou o método acelerar, volta para o método main. Tá? O método main continua na pilha de execução, e aí ele vai executar a próxima linha de comando do método main, que é essa aqui. Terminou o método main.
Ele vai lá na pilha de execução, pega o método main e mata o método main. Tudo que estava sendo apontado por ele desaparece, quer dizer, todos os ponteiros que ele está apontando desaparecem, não tem mais nada. Mas a instância continua vivendo na área heap. Ela só vai desaparecer quando chegar o cara chamado Garbage Collector. Aí o Garbage Collector acessa isso aqui, vou escrever Garbage Collector aqui. Garbage Collector. Tá? Chegando o Garbage Collector, o Garbage, que é o coletor de lixo, ele passa aqui na área heap, pergunta para todos os objetos quem é que está apontando ele, e aquele objeto que não souber responder isso vai morrer. Ele mata o objeto que não tem ninguém apontando ele. Entenderam? E isso daí é a estrutura, como a memória está estruturada. Tá? Vamos fazer umas pequenas brincadeiras agora, para a gente poder perceber um pouco melhor essa estrutura de memória. Vamos salvar esse cara aqui no curso. Nosso curso, vamos chamar de classe carro. Java. Acho que já tem uma, vamos botar carro 2, só para não perder aquela coisa. Carro 2.java. Ah, droga. Não quero salvar nada. Faça a permissão. Vou abrir o Notepad++ como administrador. Salvar naquela área, que agora eu quero salvar o curso para carro 2.java. Pronto, agora eu consigo salvar. Muito bem. Não posso ter do classe pública. Desculpa, gente, eu botei aqui classe pública, mas eu não posso, tá? Vamos botar esse método main dentro da própria classe carro. Esse método main ele é estático, então ele está vinculado à classe, não à instância. Tá? Então ele pode ser colocado em qualquer classe e executado a partir de qualquer classe. Agora, se a gente quiser rodar, vamos fazer um diretório curso e chamamos o javac para a classe carro2.java para compilar. E deu pau no acelerar int, não achou o acelerar int. Eu errei aqui. Ah, tá, não, desculpa, olha, cabeçudo. Isso aqui é difícil de pegar, esse tipo de erro. A gente não declarou, não mudou a classe para carro 2, então aqui nós estamos criando uma instância de carro. E existe uma classe carro. E também tem um método acelerar, mas na verdade a gente quer carro 2. Por isso que está dando problema. Ele acelerar com o tempo eu tirei. Agora é só acelerar com duas variáveis. Tá? Muito bem. Agora sim funciona. E vamos executar carro 2. Tá? Ele executou lá, desapareceu da memória, a gente acabou nem vendo o que estava acontecendo. Tá bom? Vamos fazer uma brincadeira para explodir essa área chamada stack. Como que a gente explode essa área stack? A gente tem que fazer ele criar vários frames, um atrás do outro, até estourar essa área stack. Então cria um frame, depois cria outro frame, depois cria outro frame, e até ela explodir. Como que a gente vai fazer para criar vários frames? Olha que legal. Se a gente criar um código, por exemplo aqui, ó, o static void main, e a gente cria, por exemplo, não precisa nem criar tudo isso aqui não. A gente pega o método main, e dentro do método main a gente chama ele mesmo. Tá? Vamos passar aqui um novo conjunto de strings. Só dois strings aqui para o método main. Pronto. Aí o que acontece? Na hora que estiver executando o método main, ele vai lá e cria um frame com o método main. Eu vou criar de cima para baixo, tá? Está executando o método main, cria um frame com o método main. Aí cria lá a variável local i, contendo 10.
e continua a execução. Chegou aqui, opa, chama de novo o método main. Então ele cria um outro frame para o método main, aqui no stack, e guarda o ponto aqui, e vai executar novamente o método main. I conversa com 10, então cria novamente uma variável i com valor 10, e chega neste ponto aqui, ele vê que tem que executar outro método main. Então ele guarda essa posição aqui, e cria outro frame, e começa a executar outra vez o método main a partir do início. Cada frame que ele vai criando, ele está guardando a posição do frame anterior, e está guardando as variáveis daquele frame também. Então você pode ter várias execuções do mesmo método, que a gente chama isso daí de chamada recursiva, né? A gente pode ter várias execuções do mesmo método, e todos eles têm as suas próprias variáveis locais, né? Porque cada um deles roda em frames separados, tá bom? Muito bem. Vamos executar isso daí para ver o que vai acontecer. Salvar. Salvar isso aqui. Ele vai, obviamente, estourar a memória. Vamos só colocar uma mensagem aqui, ó, executando line, executando o método main. Tá bom? Executando o método main. Aí a gente invoca isso aí tudo. Compila e executa. Então ele vai executar o método main, 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 e cada vez criando frames na memória stack. Só que chega um determinado momento em que a área de memória stack estoura. E aí, ó, deu para ver o erro, né? Aqui. Aí ele dá aquela mensagem, uma mensagem famosa para quem trabalha com programação, que estourou a área stack, ou seja, deu stack overflow, tá? Explodiu a área stack. Então, aí acaba o seu programa aborta, né? Ele não continua. Por quê? Porque ele foi criando frames até explodir tudo. Tá? Muito bem, então explodimos a área stack. E a área heap? Como que a gente faz para explodir a área heap? Bom, a área heap já é um pouco mais difícil, porque essa área stack ela tem alguns megas de memória. Essa área heap, não. Essa área heap tem gigas de memória. Ela pode... Ah, ótimo. Pergunta, como é que a gente pode saber quantos mains cabem na área stack? Na verdade, vai depender do tamanho, né, do frame. Ou seja, se você está declarando muitas variáveis locais dentro do seu método main, então ele vai guardar mais espaço no frame e vai caber menos frames. Se a gente tiver poucas variáveis, vai guardar mais frames, né? Vai ter mais espaço para os frames. Vamos contar assim. Esse args aqui, ó, ele é uma variável que tem a quantidade de informações, de argumentos. Então, a gente pode receber esses argumentos quando a gente está executando na linha de comando. A gente dá Java carro 2, se eu passar uma informação depois, essa informação vai cair nesse vetor de argumentos aqui. Tá? Então nós vamos usar esse vetor de argumentos para poder fazer essa contagem. Vamos fazer assim, vamos ver se esse vetor de argumentos ele possui alguma coisa dentro dele. Tá? Então se o length, ou seja, se a largura desse vetor for maior que zero, quer dizer que existe alguma coisa dentro dele. E se existir, nós vamos pegar o primeiro elemento, tá? E vamos colocar isso aqui, vai ser uma string, é claro, né? Vou chamar de número. Tá bom? É melhor, S número, que é um número só que em formato string. Vamos converter esse número para inteiro de verdade, usando integer.parseInt. E aí a gente passa o S número, convertemos o número para inteiro de verdade. Agora, antes de incrementar o main, vou declarar esse número aqui fora, declarar o número aqui fora como zero. Então, se não tiver nada, então a gente assume que está começando do zero. Tá? Se tiver alguma coisa, então pega essa alguma coisa. Então, na hora que a gente for chamar o main, executando o método main, a gente vai passar apenas um texto, não dois. E este texto que a gente vai passar é um número
da execução. Tá? O número da execução. E aqui, vamos mudar esse System Out Print Line para ficar aqui dentro. Então ele só vai mostrar quando tiver alguma coisa, né? Executando o método main, ou melhor, vamos botar aqui, né? Número, vamos botar aqui, e número 0. O número que começa com 0, aí vai chamar, aqui vai ser, só que está 0, vai aumentar, né? Tem que incrementar esse número. Número mais, vamos incrementar ele. Então começou com 0, pegou o 0, executando o método main 0. Aí o número passa a ser 1. Aí a gente chama novamente o main, só que agora passando 1. Aí vai cair no main, vai ter 1 aqui no argumento, e aí nós vamos ver esse argumento, vamos converter, vai ter o número vai ser o número 1, então vai mostrar executando o método main 1. Aí nós vamos incrementar para 2, chama aqui o método main novamente com o número 2, vai entrar no método main, vai dizer que está executando o método main 2, assim por diante. Tá? Vamos rodar. Java C carro, Java carro, e aí está a execução do método main. Também estourou mais rápido, porque a gente está tendo mais informações. Nós estamos criando praticamente um vetor para cada instância do método main. Então deu para executar só 5.000 vezes de maneira recursiva. Se a gente tivesse mais código, ou mais variáveis dentro do método main, talvez devesse executar menos vezes ainda. Então deu 4.959. Se a gente colocar aqui dentro do método main, além de um inteiro número, a gente coloca lá um vetor igual, vou botar aqui, ó, vetor igual 1000 int de 10 posições, então cada frame do método main agora maiorzinho, talvez não dê para executar 4.000 vezes. Compilou, agora cada... 4.981, ficou um pouco menor o método main, quer dizer, ficou um pouco maior o método main, o frame do main guarda mais informações, deu para executar menos vezes. Vamos aumentar esse vetor, ao invés de 10, vamos botar 1000. Cada método main, cada frame do método main vai ter uma variável local com 1000 números inteiros. Vamos ver. Já foi bastante. 4.975 era uma pergunta. Por que ele alocou mais espaço agora para a área do stack? Talvez o estouro aqui deve ter alocado mais espaço para a área. Mas a ideia é essa. Quanto mais a gente incrementa de informações dentro do main, menos frames eu vou ter espaço para poder guardar. Tá? Depois eu vou pesquisar por que esticou a memória main, a memória stack. Entenderam? Vamos fazer agora uma rotina para estourar a memória heap. A memória heap ela é um pouco mais difícil de estourar. Por quê? Para estourar a memória heap, a gente tem que ficar criando objetos. Tem que criar um objeto e tem que criar outro objeto. E, de certa forma, a gente tem que fazer com que um objeto aponte para o outro objeto, porque senão a gente vai estar criando e o Garbage Collector vai estar destruindo os objetos. Tá? Então a gente vai ter que criar objetos e sempre fazer com que esses objetos estejam um apontando para o outro, para que o Garbage Collector nunca destrua esses objetos da memória. Então a gente vai ter lá milhões de objetos, um apontando para o outro. Aí o Garbage Collector fica louco, porque ele fala, putz, eu não posso matar ninguém aqui. E aí ele vai deixando a memória crescer. Tá? Então, para fazer um objeto apontar para outro objeto, um jeito tem duas formas de a gente fazer. A gente pode ir criando todos esses objetos e fazendo o frame e apontando para todos eles, criando variáveis apontando para todos eles. Ou, melhor do que isso, a gente fazer isso de maneira recursiva, onde um objeto guarda uma referência para outro objeto. Então vamos fazer isso aqui. Vamos criar uma outra classe, vamos chamar essa classe de explode. E explode, vamos deixar a instância da classe grande. Então a gente cria um vetor
um vetor contendo 10.000 elementos, 10.000 números inteiros dentro do vetor. Tá bom? Então a instância já fica gordinha, que é para poder caber essa memória do vetor aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, cada explode vai poder apontar para um outro explode também. Então a gente vai criar uma outra variável do tipo explode. Vamos chamar essa outra variável de próximo. Quem é o próximo explode? Vamos criar um construtor. Criar um construtor que explode. No construtor, o que esse construtor pode fazer? Dentro desse construtor, a gente pode criar, dizer que o próximo é uma nova instância de explode. Então, quando a gente criar uma instância de explode, ele vai automaticamente criar uma outra instância de explode neste próximo aqui. Quando ele criar uma nova instância de explode, ele vai chamar o construtor dessa nova instância. E na hora que chegar no construtor, ele vai pegar o próximo desse explode e vai criar uma outra instância, que também vai chamar o construtor e também vai colocar no próximo daquela instância outro explode. E assim a gente vai explodir a memória. Então a gente faz isso. E aí chama o explode. Só fazer isso aqui uma vez. New explode. Ele já explode. E também vamos fazer um jeito de contar quantas instâncias foram criadas. Tá? Então vamos fazer um construtor que recebe um número. O construtor recebe um número. Vamos passar esse número aqui. Começa o explode 0. Tá? A instância, além de guardar esse vetor enorme, vai guardar esse índice. Vamos chamar de índice. Tá bom? Então, no construtor, a gente guarda o índice. A gente diz que o índice é igual ao número que foi recebido. E quando a gente criar uma nova instância, a gente diz que é o número que a gente recebeu mais 1. Então, ele vai incrementar e vai colocar esse número mais 1 no índice da próxima instância. Aliás, nem precisava desse índice aqui. Tá? Na hora que a gente estiver criando a instância, a gente diz que está criando a instância de explode. Criando instância, e aí coloca o número. Tá bom? Criando a instância número tal. Então a gente cria uma primeira instância explode, contendo 0. Vamos colocar isso aqui numa variável, não precisa, tá? Mas é legal, numa variável. E vamos ver a memória explodir. Só que a gente só vê como carro 2 que existe. Vamos salvar isso aqui como explode.java. Tá? Vamos compilar o explode.java. Compilou e vamos executar o explode.java. Só Java explode. Bate Enter, está lá. Ó. Foram criadas várias instâncias e explodimos a área. Não, isso aqui é uma instância do carro. Não, explodiu a área Stack Overflow. Ué. Ah, tá. Eu sei por quê. Porque ele chamou várias vezes o construtor e acabou explodindo o stack primeiro. Mas não explodiu o heap. Vamos explodir o heap. Então vamos tornar a instância maior ainda. Aí, se a gente tornar a instância maior ainda, vai ficar difícil de manter tudo isso no heap. Porque o que está acontecendo é que ele está chamando várias vezes o construtor e acaba explodindo a área stack. Eu não quero isso, eu quero explodir a área heap. Então eu tenho que chamar menos vezes o construtor e para cada instância tem que ser um elefante na memória. A gente vai chamar, agora está criando, já explodiu, tá vendo? Agora sim, ó. Java Lang, Out of Memory Error, Java Heap Space. Então ele criou 53 instâncias e esgotou a capacidade de criar mais. Tá bom? Quanto que tem cada vetor desse? Tem 3, ou seja, 1000, 1 milhão, 1 mega, 10 megas. Então, cada vetor desse ele tem praticamente 10 megas de memória, só que o inteiro ele ocupa 4 bytes, né? Então são 10 megas vezes 4, 40 megas de memória cada inteiro desse. Deu 53 instâncias. 53 vezes 40, mais ou menos 2 GB de memória. 2.000 megas de memória, 2 GB de memória, estourou a área de memória do Java. É possível aumentar mais ainda a área de memória do Java, na hora que a gente vai executar a JVM,
quando a gente executa Java lá, acho que tem, como é que é? Acima, Ipsize. Tem uma parada que a gente passa, que a gente diz quantos gigas a gente quer de memória, não, mas tem um parâmetro que a gente pode dar dizendo a quantidade de gigas. Depois a gente procura na internet uma outra oportunidade, eu mostro isso para vocês, tá? Mas vai você aumentar a quantidade de espaço na memória, tá bom? Meninos, eu acho que não vai dar tempo de passarmos sobre variáveis dependência, né? E a agregação e associação e herança. Então, isso daí a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Dúvidas, vamos matar as dúvidas que vocês têm. Essa matéria não é difícil, mas ela às vezes dá um nó na cabeça, porque você acaba vendo uma informação que acessa a outra, e a falta de experiência deixa um pouco difícil isso. Mas isso daí você consegue resolver se brincar, se você pegar e fazer o seu programinha e tentar estourar a área de memória, tentar estourar outra área de memória, criar várias instâncias, tá? Fazer isso daí tornar-se, você cria essa experiência. Criando essa experiência, as coisas ficam mais fáceis para vocês. Vocês precisam, para criar essa experiência, vocês precisam fazer. Vocês têm que botar a mão na massa. Dúvidas? Isso, ótima pergunta. As execuções acontecem na área stack, ou seja, cada vez que você chama uma função, um método, e até mesmo um construtor, que a gente viu, eles criam frames na área stack. Não é que a execução acontece na área stack, mas todas as informações básicas da execução, variáveis locais, essas coisas, são guardadas na área stack, no frame daquela função, daquele método. E quando a gente cria uma nova instância, essa instância é criada na área heap. O Garbage Collector não mexe na área stack, ele só mexe na área heap. Tá? Então ele olha a área heap e verifica se há ponteiros que não estão sendo utilizados. Isso é muito bom e também é ruim. É ruim porque esse algoritmo do Garbage Collector é um algoritmo um pouco pesado, tá? Então ele exige tempo para execução. É claro, para a gente nem percebe, mas é um processo que gasta um pouco de CPU, dependendo da quantidade de instâncias. O que mais? A vantagem do Garbage Collector é que assim, se a gente está trabalhando numa linguagem que a gente mexe direto na área de memória, como a linguagem C ou C++, que você tem que, na hora que você cria um ponteiro, você tem que se preocupar em desalocar o ponteiro, a chance de dar problema é maior, porque você tem que, essa preocupação de desalocar a área de memória, às vezes o programador esquece disso, e isso cria um efeito chamado memory leak. São programas que estão rodando e que eles vão aumentando cada vez mais, consumindo mais áreas de memória, mais espaço da memória, até que chega uma hora que o programa trava e para de rodar. Aí, nesse momento, você tem que ir lá e desligar o programa e rodar o programa de novo, aí ele vai crescendo até estourar a área de memória. Então, esse memory leak acontece porque você está alocando objetos na área de memória e esses objetos não estão sendo destruídos. Isso acontece com mais facilidade em linguagens como C e C++, porque o programador tem que lembrar de destruir os objetos. Aqui com o Garbage Collector é mais fácil. O cara esquecer, quer dizer, se ele esquecer não, ele nem tem como desalocar. O Garbage Collector vai lá e mata constantemente os objetos. Existe algum tipo de variável que pode ser acessada a partir de qualquer frame? Ótima pergunta. Existe sim. A gente pode fazer o seguinte, as variáveis estáticas, eu não passei isso para vocês, mas as variáveis estáticas, elas podem ser acessadas de qualquer frame a mesma variável. A variável estática, ela é guardada a informação dentro da classe, é como se tivesse uma área da classe onde ele guarda a informação. Então vamos criar, por exemplo, uma variável chamada count, tá? Começando com 0 e essa variável é estática. Então, ó, dentro do frame main, a gente vai pegar essa variável count e vamos imprimir ela, né? Vou botar ela na tela. Ups,
vou usar o Eclipse, ele ajuda lá que a gente escreve esses dados. Vou botar assim, criando instância, e aí a gente coloca a variável count aqui, e depois a gente aumenta a variável count. Então ela é praticamente, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é praticamente uma variável global. Tá? Então nós estamos fazendo a contagem aqui, vamos tirar esses índices do explode, não precisa ser mais não, count mais, deu pau, não vai dar pau. A gente mostra a variável count, vamos dar esse count mais dentro do construtor. Então cada vez que chamou o construtor, incrementa o contador, e esse aqui também vai ter que ficar no construtor, senão ele não vai imprimir para todos. Tá? Então, chegou no construtor, incrementa, ele imprime o contador, incrementa o contador. Tá? Então, cada execução do construtor está num frame separado, e todos estes frames podem acessar essa mesma variável count. Então, eles estão usando a mesma variável, estão incrementando a mesma variável. Tá? Vou tirar esse índice daqui também. Aqui, o uso da variável static, ela não é assim recomendado. Quando a gente começa a usar static, a gente está saindo da orientação a objetos. Tá? Use, mas saiba que você está deixando de usar a orientação a objetos. Tá bom? Ó, usamos o count, que é estático, todos os frames acessaram o count e conseguiram incrementar, e a gente conseguiu consultar o count. Ou seja, é uma única variável em todos os frames estão usando a mesma variável. Bom, essa é a variável do tipo static, que realmente falhei, e eu não falei para vocês da variável static. Então, voltando só recapitulando, a gente tem três tipos de variáveis. Tem a variável que é local, ou seja, ela só vive na área, no frame onde ela foi declarada. Tem a variável que é de instância, que ela vive apenas enquanto aquela instância existe. E tem a variável que é do tipo static, que ela vive guardada numa área da classe, ou seja, eu não preciso nem da existência de instância nenhuma para poder usar essa variável static. Ela, digamos assim, é a que vive mais, tá? Mais tempo. Mais dúvidas, meninos? Tá ótimo, então. Tá bom, meninos. Não deu para ensinar tudo que eu queria hoje. A próxima aula a gente vai falar de dependência. Então, vamos falar de herança, agregação e associação. Agregação e associação, não, desculpa. Associação e composição, tá? De herança. E isso daí vai ajudar vocês a elaborar mais ainda sobre orientação a objetos. Orientação a objetos, vocês podem ver que é programação simples, só que tem alguns conceitos que a gente vai usar e isso daí vai abrir novos rumos para a gente. Tá? Então, nos vemos na próxima semana. Desejo a vocês um ótimo fim de semana e uma ótima semana. Um grande abraço a todos. Até mais.